Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu gostaria muito que você se inscrevesse, curtisse, compartilhasse, porque fazendo isso você vai estar divulgando e propagando a palavra de Deus, não é? O salmo que nós vamos meditar hoje é o Salmo 77, versículo 19, que diz assim: ninguém viu as tuas pegadas. O salmista estava vivendo um momento de crise, nós vimos isso no devocional anterior, não é? E quando nós estamos em crise, nós temos dificuldade de ver Deus, enxergar Deus, de discernir Deus. Mas a grande verdade é que as marcas de Deus estão em toda parte, não é? A Bíblia diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. A sua voz ressoa por toda a terra, não é? A Bíblia fala, sabe? As aves do céu cantam para Deus. A flor que nasce lá no meio do Amazonas, que ninguém a enxerga, ela nasce para Deus, ela flora para Deus, ela solta o seu perfume para Deus, não é? Deus se manifesta em sua glória e as suas pegadas se vê em todo lugar. Se vê nos lírios do campo, se vê na imensidão do universo, se vê na profundidade do mar, se vê na altura que existe nas cordilheiras, não é? Se vê no sol que brilha todos os dias e nasce no horizonte, se vê na chuva que rega as plantações, até mesmo na tempestade, nos trovões e nos relâmpagos, mostra ali a força do nosso Deus, não é? As estações do ano, o inverno, o verão, as flores, os frutos todos, a água salgada, a água doce, as cores todas, o perfume, não é? Aquilo que nós temos hoje, que a gente pode dizer que são os sentidos. Imagine você comer alguma coisa e não sentir o gosto, como tem acontecido nessa época de Covid, não é? Não, nós temos os sentidos, nós sentimos o gosto, nós ouvimos as coisas, nós percebemos as cores, as distâncias todas. A gente consegue enxergar as marcas de Deus numa criança quando nasce, na vida que pulsa em todo lugar, não é? Tudo isso são marcas visíveis do Deus invisível. No livro de Êxodo, a Bíblia coloca ali manifestações de Deus que são inconfundíveis. Não tem como dizer que Deus não estava atuando, não é? Na abertura do Mar Vermelho, no maná, a qual Deus alimentou o seu povo durante 40 anos no deserto, na coluna de fogo que queimava no meio do arraial, aquecendo-os durante a noite, porque no deserto, à noite a temperatura cai, algumas vezes até abaixo de zero, não é? Ali Deus os cobriu com um toldo de nuvem em que o ardor do deserto, do calor do deserto, não ardia sobre eles, não é? E Deus foi assim os conduzindo até a terra que mana leite e mel. São marcas indeléveis de Deus na história da redenção do seu povo Israel. Que mais se poderia desejar? Que mais a gente poderia sugerir, não é? Bom, quando a gente percebe o salmista em confusão ali, passando por momentos de crise, a despeito dessa abundância toda, ele diz: ninguém viu as tuas pegadas. A verdade é que as crises muitas vezes têm o poder de nos cegar. Mas se você parar e pensar um pouco e observar com um pouco mais de cuidado toda a criação de Deus, o movimento de tudo que existe, ali estão as marcas indeléveis do Deus invisível. Amém? Fica com essa palavra. Deus te abençoe.